A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021, estudando acerca do verdadeiro pentecostalismo. Na lição de hoje, nós vamos aprender o que é viver verdadeiramente com um fervor espiritual. Isso é ser batizado no Espírito Santo, ou quem não é batizado no Espírito Santo, ele também pode ter uma vida de fervor espiritual. A lição de hoje está maravilhosa. Nós vamos falar sobre Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos decorrer alguns versículos importantes para o nosso entendimento, principalmente para nós pentecostais. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, superintendente da Assembleia de Deus de Marília, aqui na Igreja Sede. Congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e é uma alegria poder aqui tecer um comentário sobre a lição de número 9, da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Se você sentir o desejo de ter os nossos slides que vai ser aqui apresentado na nossa aula, aqui embaixo tem alguns links importantes. Tem um link para você cadastrar o seu e-mail e receber por e-mail, e também um link para você fazer parte do nosso canal do Telegram e ali também receber esses slides. Eu quero lembrar você que nós também temos aqui a nossa plataforma particular, a Tutoria EBD Online, onde tem todos os nossos slides, a hora que você quiser assistir os vídeos, baixar os seus slides, e também ali dentro nós vamos disponibilizar alguns cursos. Nós vamos ter ali também o curso Professor Lapidado, começa agora em março. Então nós estamos ali com um acesso muito fácil, com uma promoção para quem deseja, para quem quer aprender a palavra. É um pagamento anual, é uma coisa assim bem simbólica para ter você lá dentro conosco. Eu estou te esperando lá dentro. Se você não gostar, tem uma garantia ali de 7 dias para você reter o seu dinheiro de volta, e ali é muito importante, é uma área especial para nós professores da escola dominical e aquele que ama a palavra. Bom, vamos então à lição de número 9. Ela tem o seguinte tema: vivendo o fervor espiritual. Esta lição vai trazer aqui um modo de vida que um pentecostal tem. Não é só falar línguas estranhas. Nós vamos ver aqui qual é o verdadeiro sentido do pentecostalismo, agora na lição 9, vivendo o fervor espiritual. O nosso texto áureo diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo escreve à cidade de Éfeso, ali nós tínhamos um êxtase, ali em um culto prestado ao deus Baco, e o êxtase dele era embriagar das pessoas que estavam ali e ter ali inspiração nas coisas que faziam ali naquela época para esse Deus. Então, Paulo vai fazer uma analogia, vai fazer aqui um pensamento e vai dizer que aquilo que está acontecendo não pode acontecer na vida do cristão. Nós vamos decorrer isso na lição. E Paulo está dizendo: mas enchei-vos do Espírito, uma alegria. Nós temos então um ponto de partida agora em entendimento para a cidade de Éfeso. E para nós, é claro, aplicando ao nosso coração. A verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Nós vamos agora fazer aí um pensamento sobre isso, sobre as palavras que estão na Bíblia. Tem que ser analisada à luz do seu contexto. Por exemplo, nem tudo que é fogo na Bíblia é um fogo bom. Então, nós temos que entender também que nem todas as vezes que fala ser cheio do Espírito está falando acerca do batismo no Espírito Santo, mas também uma vida plena do Espírito na vida do cristão. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 15 e o verso 20. Eu vou ler somente o versículo 15, porque depois nós vamos decorrer todos os versículos, mas com um ponto de entendimento sobre o que vai acontecer na lição. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, esta palavra andais
é o que vai agora resumir o versículo 15 ao 20. E nós vamos explicar por quê. Não é a forma de andar dando passos fisicamente rápido, ou bonitinho, ou desfilando. Não é isso que está dizendo. É o modo de vida aplicado ao seu contexto. O comentário da leitura, agora nós vamos explicar um pouquinho melhor, vai dizer assim: Paulo deu o tom para os capítulos 4 e 5, é claro, da carta de Efésios, quando disse: andai, peripatel, dignamente da vocação com que foste chamados. Começa esse assunto no capítulo 4, no verso 1. E agora nós vamos ver agora uma visão sobre esta palavra. Desde os primeiros tempos, os judeus usavam a palavra andar para falar a maneira como alguém conduzia a sua vida. Lembra de Enoque e de Noé, que nós temos ali, andaram com Deus, ou conduziram a sua vida. Noé, ele teve graça diante dos olhos do Senhor pelo seu jeito de andar, ou seja, de conduzir a sua vida. Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si, pela forma que ele conduziu a sua vida. Deus também faz um desafio para Abraão: ande diante de mim e seja irrepreensível. Ele está dizendo: conduza a sua vida, Abraão, diante da minha face, seja irrepreensível. Aí ele vai continuar dizendo muitas coisas boas para Abraão se isso acontecesse. O salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda ou não conduz a sua vida no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. O Salmo 1, também temos o Salmo 119, verso 3. Agora Paulo chama esses cristãos efésios para andar, ou viver, ou conduzir a sua vida dignamente do chamado com o qual foram chamados. Então, agora Deus nos chamou para ter uma vida e conduzir uma vida, e isso tem um resultado. Nós temos, então, nosso ponto central, que vai dizer assim: é preciso viver o fervor espiritual. Então, isso é um viver todos os dias. A introdução vai dizer assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo tem que ser analisada na luz do seu contexto. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, nós já estudamos essa lição. Quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Olha o contexto. Mas também nós temos Efésios 5:18, nós começamos a compreender agora o versículo que vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Então veja bem, todos foram e enchei-vos, são duas expressões. Eu quero deixar bem claro que esta expressão de Atos 2:4, todos foram. Então, o ser batizado no Espírito Santo não provém de homem algum. Guarde isso. Ser batizado no Espírito Santo provém somente de Deus. Não tem aqui uma receita de bolo para ser batizado no Espírito Santo. Faz isso, isso, isso. O nosso comentarista, ele comentou na lição de número 3 que nós temos sim que ter uma vida de santidade, uma vida de buscar a Deus e esperar com paciência para que isso aconteça. Mas isso depende de Deus, não tem senha. É Deus que sabe a hora certa. E agora a expressão enchei-vos do Espírito, agora depende do cristão. Esta expressão enchei-vos não está dizendo que você vai ser cheio, é enchei-vos. É claro que quem enche é o Espírito Santo, mas o cristão agora faz por onde que ele se torne agora cheio do Espírito Santo, numa plenitude de viver. Ou seja, a plenitude do fervor do Espírito agora vai estar nele, mas depende do cristão agora o querer disso. Nós vamos explicar agora. A importância agora no tópico 1 da devoção pela palavra e oração e também o jejum, no caso. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, nós vemos vários resultados no correr da palavra de Deus, no correr da Bíblia, do ensino da palavra e da oração. Nós vemos nos primeiros 5 livros da Bíblia
que Deus ele vai repetir em Deuteronômio a palavra para aqueles homens que andaram no deserto e não conheciam. Quando nós vemos o primeiro livro das crônicas e o segundo livro das crônicas, nós entendemos que é para o povo de Judá que volta do cativeiro. Então nós temos também esta expressão que o ensino, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Então nós estamos falando de escola dominical. Você pode notar que os irmãos que praticam ali todo domingo o sentar e escutar a palavra são pessoas diferentes. E o hábito de orar? Não adianta achar que vai ser cheio se não ora. Orar tem que ser um hábito. Às vezes nós estamos cansados, nós temos dificuldades, mas nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus. Daniel tomava conta de 120 províncias e orava 3 vezes ao dia. E um hábito, ele vai sendo gerado com o tempo. Edivan, mas eu não consigo orar 1 hora, eu não consigo orar meia hora. Ore 5 minutos. Depois vai gerar um hábito de orar 10, 15, 20, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Então, isso vai acontecendo, quanto mais esforço você coloca em adquirir um hábito, ou seja, uma coisa que você faz todos os dias, depois fica uma coisa gostosa, automática, uma coisa sincera de se fazer. E nós temos aqui, então, a devoção no subtópico 1. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. É o apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum. Então, nós temos que entender que a leitura da Bíblia, a oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, nós começamos a aprender aqui que isso é um exercício, um apreço pela oração, é um exercício, a leitura da palavra, o apego ao jejum. Então, se você for começar numa academia, por exemplo, você não entra lá pegando 100 quilos. Você pega 5, depois 10, depois 15, depois 20. Então, estas coisas que nós temos aqui tem que ser uma devoção, nós temos que ser devoto a fazer isso. A oração, a palavra e o apego ao jejum. Nós temos que estar com o nosso sentimento buscando isso de todas as maneiras. Oração, amor à palavra e jejum tem que ser acompanhada de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Então, quanto mais você ora, quanto mais você entende da palavra, quanto mais você jejua, mais você tem humildade, mais você tem aí um aspecto de santificação, de prudência e sabedoria. Então, isso vai te dar aqui uma vida diferente. Oração, ela vem do ato de oratória, ou seja, de falar e de escutar Deus. Então, você vai ter ali uma oração. Então, você também tem um amor à palavra. Se você quer escutar Deus falando, quer conhecer Deus, você tem que ler a palavra. E o jejum, ele vai nos dar aí uma abstinência. Ele vai nos dar aí um aspecto físico diferente de uma pessoa que não faz jejum. Então, a pessoa que jejua, ela mata os desejos carnais. Olha que interessante. Então, a pessoa que tem esse hábito de jejum, ele tem uma vida acompanhada aí de santificação. E quanto mais você faz isso, mais humildade você tem, mais prudência e sabedoria. Então, nós vemos aqui Efésios 5,15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, como conduz a sua vida, não como nestos, mas como sábios. Nós já vamos explicar um pouquinho dessas palavras daqui a pouco. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Uma vez chegou um irmão do meu lado e falou assim: Edivan, eu vou até levantar aqui a minha calça até o joelho, irmão, para você ver como é que está o meu joelho. Até os meus cotovelos estão ficando calejados de tanto que eu estou orando. Eu olhei para ele e falei: perdeu a benção, meu filho. Isso é um particular teu com Deus. Se você vem mostrar para mim aqui um grau de santidade, porque tem pessoas que dobram o joelho na beira da cama e dormem. E não orou. A gente sabe que tem irmãos que com sinceridade chegam cansados do trabalho e isso acontece. Mas
a gente sabe também que esse buscar tem que ser algo sincero. É melhor 10, 15 minutos de sinceridade do que algo para se engrandecer diante do homem, a oração, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você busca. Tem gente que não come, ele fica esperando o outro perguntar por que ele não comeu ainda para dizer, não, estou em jejum hoje, irmão. Não, irmãos, fica quieto, se cale, é uma coisa particular sua e de Deus. Nós vamos ver aqui então no subtópico 2, a importância da devoção pela palavra e oração. Agora nós vamos falar sobre a oração e a palavra. Há um jargão no meio evangélico. A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração é a chave. Não é que Deus vai mudar os seus conceitos do que ele ia fazer, mas a oração de um justo, ela muda a história. Ela para, né, como nós já entendemos, até os elementos sobrenaturais, ela para também os astros, ela para muitas coisas, muda a história. Então, a oração é a chave da vitória. O crente que ora, ele está sempre conversando com Deus. E a nossa declaração de fé diz assim, segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então, orar tem que ser algo consciente, é algo que você sabe com quem está falando. Nós temos que entender que nós não estamos falando com qualquer pessoa. Quando nós vamos orar, nós estamos falando com Deus. Então, a nossa oração, ela tem que ser um ato consciente, não algo que a gente simplesmente dobra o joelho, ou está sentado, ou está deitado, ou está fazendo alguma coisa, conversando de qualquer maneira. É com reverência e é com consciência. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Então, a oração de Jesus fez o céu se abrir. Jesus tinha o hábito de orar. Essa prática tinha que ser espontânea e contínua. Vamos deixar bem claro que Jesus se retirava de tempo em tempo para orar. E ele orava uma noite, ele orava várias horas. E ele cobrou dos seus discípulos pelo menos 1 hora de oração. Então, nós vamos entender que Cristo aqui na terra, em o seu corpo carnal, ainda quando ele estava aqui, ele tirava tempos de oração. Então, se Cristo não orasse, não seria muito importante. Mas o próprio Cristo orou, estando aqui na terra, e ele vai orar em vários momentos. Então, o crente tem que orar. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Agora nós temos 2 Timóteo 3,15 e o Salmo 119, 100, que vai dizer assim, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, porque o judeu ensina a criança, aproximadamente dos 6 anos à frente, no capítulo, aos 12 anos, ele passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, né? Os melhores ali que se davam melhor com a palavra, que não erravam, que decoravam, que sabiam ali expressar-se, poderiam ter uma oportunidade de trabalhar no templo, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O Salmo 119 diz assim, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Nós temos então aqui o subtópico 3, que diz assim, vede prudentemente como andais, como conduz a sua vida, não como nécios, mas como sábios. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. E aqui tem 2 imagens dessa senhora andando aqui com a mão no rosto, com o olho fechado, caindo em um buraco. E aqui um homem andando na direção aqui, nós damos o aspecto aqui de uma fechadura, de uma chave, que é uma chave. Então, muitas das vezes o cristão, ele não ouve Deus falando, ele não ora, ele não se apega à palavra, e ele está sempre caindo em alguns precipícios. Mas o sábio não, o sábio ele sabe o caminho da vitória. E aqui nós colocamos uma expressão, os navios dos tolos não são comandados pelo leme do Espírito Santo. Logo, o seu destino são as rochas. Meu irmão, se você não dirigir a sua vida, guarde isso.
se você não deixar o Espírito Santo ser o leme da sua vida, você sempre vai estar batendo como um touro nas rochas. Você vai ter problema no seu casamento, vai ter problema com as suas amizades, vai ter problema dentro da sua igreja, consigo mesmo, porque você não para orar. Os seus negócios não são feitos com oração, não são feitos com palavra de Deus. A sua vida não é norteada. Então, quem vai receber aí sua embarcação vai ser as rochas. Então, aprenda isso. É uma necessidade nossa buscar e orar o Espírito Santo para ser o leme da nossa vida. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. O apóstolo Paulo usa nessa passagem, só aparece aqui, o asofos, tolo, sem juízo. E aqui eu coloquei do versículo 17, é áfiron, nécio, insensato, não tem sensatez pela vida, é um tolo, ele não tem juízo, é o mesmo sentimento de um adolescente, que ele acha que pode tudo, que ele não precisa de conselho, que ele é bom, que ele faz, é um tolo. Então o texto vai dizer que essas pessoas, elas não entendem a vontade de Deus, elas não sabem o caminho que Deus quer para elas, porque vão por conta própria. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida pegada na oração, na palavra e no jejum. É uma bússola para o cristão. Então, nós temos aqui, portanto, observe cuidadosamente como você anda, é o peripatel, é o conduzir da vida, não como insensato, mas como sábio, aos sopros. É o versículo 15. Paulo retorna ao tema de caminhar, de viver. Ele chama esses cristãos a viverem sabiamente, aos sofos, não imprudentemente. E agora você faz uma análise. Como você anda no seu relacionamento? Com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua igreja, com o seu pastor, lá na sua empresa? Como que é o seu relacionamento? Você anda como um tolo ou você anda como um sábio? É o Espírito Santo que conduz as atitudes da sua vida? Então, isso é ser fervoroso no Espírito. E aqui eu coloquei, não como insensato, mas como sábio. Eu coloquei 2 coisas da sabedoria no texto. É mais simples que o conhecimento, a sabedoria. É entender como usar o que sabemos. Às vezes uma pessoa conhece a Bíblia toda, mas não sabe usar o conhecimento que ela traz. Então, a sabedoria é mais simples que o conhecimento. É entender como usar o que sabemos. O que seríamos uma bola de basquete na nossa mão e uma do Michael Jordan lá? Um carro de corrida na nossa mão e um carro de corrida na mão do Ayrton Senna? O que seria uma bola de futebol no nosso pé e do jogador que sabe jogar? E o que seria a Bíblia, a palavra de Deus na mão de um cristão que sabe utilizá-la, onde o cristão tolo, que tem a palavra de Deus para nortear a sua vida, não usa? A habilidade de ver as coisas é a sabedoria. O seu verdadeiro valor, como Deus a vê e agir de acordo. Ou seja, a sabedoria é você entender, é você ver o seu pastor da sua igreja como Deus vê ele. Os irmãos da sua igreja como Deus vê eles. É você ver a sua família como Deus vê a sua família. Então isso é uma habilidade, é uma sabedoria de Deus para ver as coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós temos no subtópico 4, remindo o tempo. Aqui, remindo ou resgatando o tempo. A palavra traduzida aqui como resgatando significa comprar, dar posse ou poder de qualquer pessoa. É então para redimir, para libertar, como do serviço ou da servidão. Aqui significa resgatar ou recuperar nosso tempo de desperdício, para melhorá-lo para propósitos grandes e importantes. Então, preste atenção nessa frase, não é cronos. Então, preste atenção nessa frase sobre esse tempo. É o sentimento de alguém que estava preso e que perdeu por um erro, uma fatalidade lá atrás, um tempo da sua vida e foi preso. E agora, nós temos esse tempo, esse resgate que foi nos dado.
E agora nós somos livres, nós não queremos mais perder tempo. Agora nós sabemos qual é o propósito, nós sabemos qual é as coisas grandes e importantes da nossa vida. Nós não perdemos mais tempo com as coisas do mundo que nos oferece. É isso que Paulo está dizendo aqui e explicando para aqueles cristãos. Nós temos também essa palavra redentora, que vem de hexagorazo, o tempo. É kairos, não é cronos, não é o tempo humano. Não está falando de tempo humano para você, não. Está falando de um tempo que foi desperdiçado na nossa ignorância. Eu não sei o que você passou na sua vida no tempo de ignorância, mas agora você é liberto, você não deve mais perder tempo. Agora, com essa ignorância do passado, é uma nova vida, é coisas grandes, porque os dias são maus. A palavra hexagorazo significa redimir algo pelo pagamento de um preço, como pagar o preço para libertar um escravo. Hexagorazo também costumava falar em comprar algo rapidamente enquanto estava disponível. A expressão aqui é de bater enquanto o ferro está quente. Ou seja, essa expressão de fervor que nós vamos entender. Quando esquenta o ferro, se bate para dar a forma nele que quer, para trabalhar com ele, para cortar, para fazer. Então agora nós não temos mais tempo a perder, porque agora nós entendemos que nós somos livres, nós somos libertos, nós somos redimidos, e o nosso tempo agora daqui para frente é importante. Vamos entender um pouquinho mais? Se Paulo estivesse nos aconselhando a administrar nosso tempo de maneira mais eficaz, ele usaria a palavra cronos, hora cronológica, o tipo de tempo que vemos no mostrador de um relógio, o tipo de tempo que usamos para controlar nossos compromissos ou medir progresso. Mas Paulo usa uma palavra diferente, é kairos, que é um tempo significativo, o momento decisivo, a bifurcação na estrada que faz toda a diferença. Um momento, kairos separa o passado do futuro, nos conduz a um novo tipo de vida. Eu quero que você olhe essa imagem. Imagina que você tem dois caminhos a seguir a partir de agora. O caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da palavra, um caminho que você acha que pode seguir pelo seu próprio pensamento. Então é isso que Paulo está dizendo, agora nós somos libertos, e nós estamos numa bifurcação, e não há demora, não há tempo a ser jogado fora, agora nós somos libertos, e agora nós temos um caminho novo a seguir, que separa o nosso passado, e agora nós temos um futuro de excelência. O crente sabe aproveitar a oportunidade para fazer a obra. Então nós vemos aqui, Hebreus 11:5, que nós já falamos disso no começo, que o Enoque foi transladado porque ele andou com Deus, ele teve a oportunidade de andar com Deus, e portanto Paulo está chamando esses cristãos a usarem bem o seu tempo, para que possam aproveitar o máximo as oportunidades de testemunhar de Cristo até que ele volte. Então nós não temos muito tempo agora para perder pensando no passado, com as coisas, com as práticas do passado. Agora nós temos um tempo de excelência que não pode ser desperdiçado. Meu irmão, não desperdice o tempo que é nos dado como oportunidade agora para fazer as coisas de Deus. Aqui no subtópico 2 nós temos a importância em manter-se cheio do Espírito. Aqui nós vamos ter uma diferença. Na conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Após a conversão, temos a obra do Espírito Santo de forma dinâmica dentro de nós. Então, a expressão cheios do Espírito Santo significa reacender a chama. Não devemos se confundir com a expressão cheios do Espírito Santo de Pentecostes, Atos 2:4. O homem espiritual se renova dia a dia, e a expressão é reacender essa chama constantemente. Então, nós temos esta expressão. Aqui no subtópico 1, diz assim, e não vos embriagueis com o vinho. Aqui nós vamos entender porque Paulo está dizendo isso. Esta é uma alusão mais distante aos mistérios de Baco. Nele, seus devotos se embriagavam e cometiam todo tipo de excessos. Era gritaeira, era festas de orgias. Então, eles se embebedavam e chegava-se num êxtase. É por isso que Paulo está dizendo, porque ainda estava quente no coração daqueles irmãos isso. Então, Paulo está dizendo, não se embriaguem, agora não é esse caminho, nós temos uma nova vida, o tempo do passado ficou para trás. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissipação, a sotia, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou explicar esse termo assotia.
Há questionamentos porque Paulo inseriu esta proibição de embriaguez aqui. É claro que a embriaguez é um problema suficientemente sério para que lembretes desse tipo sejam necessários com frequência. E talvez Paulo saiba de um problema com o álcool em Éfeso, é o que nós acabamos de explicar. Isso, no entanto, é conjectura. Paulo está fazendo uma conjectura dos acontecimentos, porque agora eles estavam sendo cheios do Espírito Santo e não cheios do vinho para se embriagar. Agora a alegria vinha de uma outra fonte. E aqui a sotia, como eu falei aqui explicar, é dissipação, que vem de não, mais sozo, salvar. Ou seja, o A na frente de sozo inverte o significado. Então, a sotia significa não salvo. A sotia era comumente usada para falar de uma pessoa que desperdiçou oportunidades por meio de más decisões. Um bêbado, um viciado, um jogador compulsivo, etc. Ou seja, alguém que ele perde a oportunidade de ser salvo. Ele fica ali como um viciado, como um jogador. E aqui nós vamos ter aqui a expressão que o nosso comentarista deixa. Nós vamos ter, não olheis para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e secou suavemente. No seu fim morderá como a cobra. Provérbios 23, 31 e 32. Só para nós entendermos isso daqui, se alguém quiser saber a minha opinião sobre o vinho, se pode tomar ou não, a minha opinião é bem clara, não se pode tomar. Quando Paulo manda o recado a Timóteo, Paulo está dizendo por causa de uma enfermidade estomacal, devido à água daquela época, que matava as pessoas, que fazia mal ao seu estômago, ok? E nós temos hoje também uma diferença de época. Então, se você me diz que é necessário beber vinho, a diferença do vinho para o suco de uva é o álcool. Então, o interesse é o álcool vinho, não é o suco de uva que tem as mesmas propriedades, que tem o mesmo tratamento que o vinho dá. Então, vamos entender isso. Se um cristão precisa de beber algo para se alegrar, para se motivar, ele está achando que Cristo não é suficiente na vida dele. Então, a minha opinião é bem clara e sincera, respeitando, é clara de todos. Se alguém tem uma opinião contra, eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo é sensível. Eu não acredito que na onde há embriaguez, há a presença do Espírito Santo. Aqui, Paulo, em 1 Coríntios 6,10, vai dizer assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e olha a mesma classe que Paulo coloca, os bêbados, e nem os bêbados, e nem os maldicentes, e nem os roubadores herderão o reino de Deus. Então, bêbados, ele está na classe de todas essas coisas que nós citamos, é por isso que eu sou contra o vinho. Então, nós temos aqui também, no subtópico 2, do capítulo 2, que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Mas, nesse versículo, Paulo pretende enfatizar, seja cheio do Espírito. E usa, não fique bêbado, para estabelecer um contraste. Não se encha de álcool, mas seja cheio do Espírito. A mensagem principal é: enchei-vos do Espírito. O Espírito em questão é o Espírito Santo de Deus. Se alguém tem dúvida, tá? Não é Espírito com letra minúscula, é letra maiúscula. Então tem um contraste de entendimento. Então todos os crentes pentecostais batizados no Espírito Santo e não batizados têm aqui o Espírito Santo. Fica bem claro. Nós explicamos isso na lição de número 3. Se você não assistiu, ainda está aqui no canal. Depois a gente sobe alguns vídeos, tira alguns vídeos daqui e vai lá para o tutoria ministerial. Então, se você é aluno do tutoria ministerial, vai ficar lá dentro para sempre, para você assistir a hora que você quiser. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E Gálatas 3,5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Então, queridos, fique bem claro que aquele que se converte, ele recebe o Espírito Santo no seu espírito, ele tem o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é o revestir. Então, entenda isso. Quando você recebe no ato da salvação, você recebe a primeira veste, que é a veste de salvação, e ali tem o Espírito Santo.
Depois, o revestir é o batizado no Espírito Santo. Então, a característica típica dos pentecostais é encher-vos do Espírito, é estar cheio do Espírito Santo. E aqui vai dizer aqui essa diferença, para ficar bem claro para nós. Nós vamos ver que os discípulos já tinham o Espírito Santo. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Eles não eram batizados com o Espírito Santo. Lembrando que alguns dizem que aqui começou um batismo com o Espírito Santo. O texto vai dizer que em Atos 2, que no início da igreja, que começou o batismo com o Espírito Santo. Estudamos isso. E vai dizer assim, em Lucas 10, 20, mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. E já eram salvos. Então, eles já eram salvos e já tinham o Espírito Santo falando com aquilo que nós estamos dizendo aqui. Explicando isso. Eram salvos, tinham o Espírito Santo e não eram batizados no Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ficar aqui no verso 18, parte B. Esta expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Atos 4, 8 e 13, 9. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, não é parada. Nela somos renovados no nosso dia a dia, ela é dinâmica para o dia a dia. Aqui eu coloquei uma expressão para que você entenda a conjectura que Paulo está dizendo. Nós temos alguns comentaristas que dizem sobre esta expressão. Você vai ver aqui 2 tanques. Alguns tanques, às vezes, tinham uma trave em cima de madeira, onde a pessoa passava uma corda e segurava em cima, e ele começava a pisar nas uvas. Então, quando ele pisava nas uvas, lá embaixo tinha um reservatório. Você pode ver aqui na figura, aqui em preto e branco, tem um reservatório que está enchendo, dá para ver pouquinho, mas nessa figura colorida dá para ver que ali embaixo, enquanto alguém está pisando sobre as uvas, o reservatório vai se enchendo. É por isso que nós temos a expressão andai com cuidado, conduza bem. Por quê? Enquanto a pessoa estava pisando sobre as uvas, ela poderia escorregar, cair, se machucar. E enquanto ela ia fazendo isso, o reservatório ia enchendo lá embaixo. Olha que expressão bonita. Então, enquanto nós vamos orando, nós vamos jejuando, nós vamos lendo a palavra, nós estamos andando, nós estamos pisando sobre as uvas. E isso vai gerando um reservatório, e nós vamos nos tornando cheios do Espírito Santo. Essa é uma expressão para que você entenda, é uma visão para que você entenda. E aqui no tópico 2, no subtópico 3, diz assim, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Esse assunto nós já estudamos na lição 3. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo, Atos 2, 4, 9 e 17. Mas não é o caso de Efésios 5, 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Aqui nós temos, então, que o crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Nós explicamos muito bem na lição de número 3. Então, quando o crente se converte, ele tem o Espírito Santo, ele recebe no ato da conversão. E, às vezes, alguns cristãos têm a diferença de dizer 2 perguntas. Se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu sou pentecostal? Não o textual, é a leitura que nós temos ali na lição de número 4, a verdade prática. Tanto batizado no Espírito Santo, e aqui aquele que recebe o Espírito Santo no ato da conversão, ele é pentecostal. Sim, ele acredita nos dons espirituais, ele acredita no batismo com o Espírito Santo, ainda ele não foi batizado, mas ele crê nisso. E também nós temos a outra pergunta, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu vou ser salvo? Sim, com certeza. Se você não for batizado com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo no ato da conversão, você tem o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo, como alguns falam. O selo é ter o Espírito Santo na vida. Falo isso com muita clareza. E nós temos aqui o significado em algumas passagens diferentes. Nós temos o significado de palavras e expressões na Bíblia. Deve ser entendido e esclarecido à luz do seu contexto. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Lembra que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 2:4? E em Atos 2:4 está dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo.
Só que agora, em Atos 4:8, está dizendo que ele foi cheio do Espírito. Então, Pedro cheio do Espírito Santo, ou seja, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de busca, ele estava cheio do Espírito Santo. Viu como é que é diferente ser batizado no Espírito Santo de Atos 2:4 e o contexto de 4:8 como é diferente? Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Olha que interessante. E aqui nós temos a expressão que ele foi batizado no Espírito Santo em Atos 9, 17 e 18. E em Atos 13, 9, ele estava cheio do Espírito Santo. É evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, em nem todo contexto o fogo é bom, por exemplo. Tem fogo que é ruim. Então, nós temos aqui o contexto para entender isso, ser cheio do Espírito Santo. Ficou bem claro, ficou bem esclarecido que ser batizado no Espírito Santo é uma coisa e ser cheio no Espírito Santo é outra coisa. Vigilantes contra a frieza espiritual, é o tópico 3. Na escolha dos primeiros diáconos, um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáconos, era ser cheios do Espírito Santo. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Atos 6:3. Queridos, eu coloquei aqui uma frase que eu coloquei no livro Diaconia. Graças a Deus, eu tive a honra de escrever aqui a capacitação diaconal para a nossa escola bíblica. E aqui em Diaconia, eu coloquei aqui que o termo traduzido do grego é peres, que dá a ideia de coberto inteiramente, permeado totalmente por alguma coisa, significando que essa pessoa cheia do Espírito Santo é possuidora de sinceridade, absoluta dedicação plena a Deus. Eu coloquei aqui no livro Diaconia. Se tudo correr bem, nós vamos lançar um curso online de diaconia, capacitação diaconal. E assim que for lançado aqui na Escola Teológica, eu vou mandar no e-mail de vocês, para vocês também fazerem esse curso. É uma maravilha. Mas olha que interessante. O pastor Ezequiel Soares, ele teve aqui, não vou dizer uma coragem, mas ele teve aqui um esclarecimento. Sobre o que está falando de ser cheio no Espírito Santo. Nós tivemos um embate teológico por muitos anos aqui, que para o diácono ser consagrado, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Nós também temos a expressão de Jesus para ficar em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos, e a igreja começa com um revestimento de poder, amém. Mas o texto aqui, quando ele é aplicado, ele é peres. É essa a ideia de uma vida cheia, de uma vida de requisitos, de oração, jejum e palavra. Mas, Edivaldo, você não está dizendo, então, que nós não temos um respaldo para batizar como diácono, que a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, então, não significa ser batizado com o Espírito Santo? A Assembleia de Deus, ela batiza o diácono quando ela consagra o diácono quando ele é batizado com o Espírito Santo. E nós temos algumas vertentes sobre isso, e eu respeito isso com muito carinho. Mas o pastor Ezequias aqui, ele deixou bem claro que se for para usar esse versículo para esse entendimento, nós não temos, aqui esse pensamento tirando desse texto. Quando a gente faz a exegese, é peres do grego, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo trimestre. Se eu não me engano, a lição de número 12, o diaconato. Nós vamos ali trabalhar muito bem nesta lição. Nós temos então aqui o subtópico 1, testemunho transbordante. Os versículos 19 a 21 mostram 4 efeitos de ser cheio do Espírito Santo. Nosso comentarista colocou 3, eu acrescentei aqui uma divisãozinha um pouco assim mais abrangente, mas nós vamos entender aqui que é falar, cantar e fazer melodias, dar graças e submeter-se. Todas indicam ser cheio do Espírito, indicam os resultados ou evidência de ser cheios do Espírito. O versículo 19 tem 2 dimensões. Ministrar aos outros crentes por vários sistemas musicais e adorar ao Senhor cantando pessoalmente, entoando melodias em nosso coração.
Deixa eu ser bem claro nisso aqui. Nós estávamos agora à noite, esses dias em casa, e nós entramos numa produtora de louvores, e eu falei para minha esposa, vamos dar uma olhadinha nos louvores novos? Só tinha eu, você, Vitória, Vencer, só tinha isso. Em alguns hinos, a gente escutou uns 10 hinos novos agora, recente, e sinceridade, não era melodias entoadas do Espírito Santo que gerou no coração de alguém e ele adorou a Deus. Era algo, um ritmo de profissional, é claro, uma voz de profissional. Mas a gente percebeu que não tinha adoração a Deus, aqueles louvores eram voltados para os homens. O primeiro dos 4 resultados de ser cheio do Espírito Santo é ministrar aos crentes pela música na adoração corporativa. Falar implica que ministramos uns aos outros pelo conteúdo, isto é, o conteúdo daquilo em que acreditamos. Frequentemente, essa palavra comunica a verdade divina, que edifica a congregação. Existem louvores que são letras. Existem louvores que é uma pregação da palavra. A pessoa prega a palavra cantando. Um dos exemplos de uma cantora que a gente ouve muito aqui em casa, até minha menininha de 2 anos gosta, é a irmã Eliane. Você pode perceber que os hinos da irmã Eliane, estou fazendo propaganda para ninguém, mas é o que a gente gosta, é o que a gente escuta muito aqui. É um louvor ali que tem uma letra, tem uma explicação bíblica, é muito gostoso escutar isso. Então nós temos aqui a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, falando sobre a palavra, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, nós falamos a palavra através do louvor. E a música em salmos, hinos e cânticos espirituais é um meio de ministrar uns aos outros na reunião dos cristãos, é o lugar certo para adorar. E aqui nós colocamos a expressão salmos. São salmos do Antigo Testamento cantados com instrumentos de corda. A harpa, por exemplo. Os salmos são louvor e adoração a Deus em uma variedade de experiências. E hinos são um louvor direto a Deus. Então, quando você lê salmos na Bíblia, são cânticos, são 150 cânticos. Nós lemos, o judeu canta. Então, ali nos salmos, são com instrumentos. Tudo aquilo que você vê nos salmos são cantados. Olha que interessante. E hinos são um louvor direto a Deus. É um louvor que ele vai ser direto a Deus. Nós podemos aqui ter vários hinos. Nós temos os hinos da harpa. São hinos que passa geração, volta geração. Os hinos da harpa são instrumentais. Nós temos bandas, nós temos orquestras que dão esse tom, que dão aí esses instrumentos, fazendo essa reunião uma forma de adorar. E canções espirituais. Espiritual significa que esse canto de letra é música sacra, que vem do enchimento do Espírito. Canções é o termo geral para o canto de letras. Essas canções podem não ser estritamente direcionadas a Deus, mas pode também incluir exortações e encorajamento aos cristãos. Ele pôs um novo cântico na minha boca, louvado seja o nosso Deus. Muitos verão e isso e temerão, e confiarão no Senhor. Deixa eu ser bem claro, nós não podemos ser também tão duros para não dizer que um hino ele não pode ter em alguma parte uma direção para a congregação, para a igreja. A pessoa que tem um hino, é claro, ela pode trazer ali algo para a igreja, para a edificação, para a glória do nome do Senhor. E quantos louvores que nós temos que fala com a gente, que muda a nossa história, que marca a vida da gente. Então é muito importante que tem que ser espiritual, não algo carnal. Tem que ser melodia, certo, mas uma música sacra, que vem do enchimento do Espírito Santo. Então, se você louva a Deus, a raiz dos louvores tem que sair do Espírito Santo e não de uma mente humana. A passagem compreendida, nós temos uma parte de louvor aqui, entre os versos 6 e 11 do capítulo 2 de Filipenses, é um hino cristão antigo,
está aqui em Chaplin, né, no comentário de Chaplin, de 2002, e foi interpretada em função do esquema descendente e ascendente da divindade, como base na entrega da glória divina de Cristo, a fim de viver na terra como homem e sofrer. A mentalidade que Paulo se refere, que é do verso 5, está explícita no hino. A missão de Cristo foi feita sem que ele procurasse honra, nem poder, como pensavam os seus discípulos. Ele sabia do sofrimento que iria enfrentar, mas foi por este meio que ele desempenhou sua missão salvadora. Então, o nosso louvor, o nosso cântico tem que ter essa mentalidade, que a glória é de Deus, que a honra é de Deus. Então, é esse ponto específico. Então, os nossos hinos, né, ele tem que sair aqui desse pensamento. Também vai estar também na lição passada, comprometimento com a palavra, toda a glória é de Deus. E aqui no subtópico 2 do capítulo 3 diz assim: dar graça em tudo. É o versículo 20. Essa é a vontade de Deus, deve ser a marca de todos os cristãos. Não é difícil dar graça, agradecer a Deus em todos os momentos. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estava aqui preparando a lição e eu me lembrei de um conto de um homem que estava num navio e o navio afundou. E quando o navio afundou, ele caiu na água, foi para o fundo do mar, e quando ele subiu, conseguiu respirar, ainda trêmulo, ainda cansado, ele disse assim: graças a Deus. E ele avistou uma madeira que estava ali flutuando na água, nadou até ela, segurou nela e disse assim: graças a Deus. Aquele homem, então, ele ficou boiando na água, estava cansado, e ele avistou uma ilha bem longe e disse: graças a Deus. E ele começou a nadar, começou a se esforçar, e passou algumas horas na água, mas ele chegou naquela ilha. E quando ele pisou na ilha, ele disse assim: graças a Deus. Aquele homem, então, ele encontrou ali alguns pés de coco, ele conseguiu jogar algumas pedras, madeira e derrubar um coco, com muito custo quebrou o coco, bebeu a água e disse assim: graças a Deus. Então aquele homem começou a pegar ali algumas folhas, alguns galhos e fez uma cabana para passar a noite. Ele olhou para a cabana e disse: graças a Deus. Mas então ele saiu de novo para procurar alimento para passar a noite. E nessa procura de alimento, quando ele estava voltando, ele encontrou aquela cabana pegando fogo. E quando ele viu aquela cabana pegando fogo, ele ficou tão bravo, chutou o chão, ficou tão nervoso que ele perdeu os sentidos e caiu desmaiado. Aquele homem acordou com alguém chacoalhando ele, dando alguns tapinhas no seu rosto de leve, dizendo assim: homem, acorde, você está salvo. E aquele homem abriu o olho e falou assim: mas como é que vocês me acharam? E eles falaram assim: olha, te achamos pelo sinal de fumaça que você fez. Foi o único jeito que nós teríamos de te achar vivo. Então, às vezes, Deus permite muitas das coisas na nossa vida, permite que até algumas cabanas da nossa vida se incendeiem. Mas são alguns sinais de Deus que nós não entendemos. Então, se tem alguma cabana, alguma área da sua vida que está em chamas, dê graças a Deus, porque é um sinal de Deus para que a bênção te encontre, para que o livramento te encontre. Então, em tudo dê graças a Deus. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre. Então, que essa lição te abra a mente. Você pediu tanto um casamento, Deus te deu. Então, dê graças a Deus pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você pediu uma casa, Deus deu, dê glória a Deus. Você pediu um carro, Deus deu, dê glória a Deus. Você pediu uma vida de libertação, Deus deu, graças a Deus. Então, nós vamos agora sempre dar graças a Deus, sempre adorar a Deus. E aqui ele colocou, nosso escritor, que o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão ao Deus Pai. E nós vamos ter aqui, então, ao Deus Pai centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, capítulo 4 ao verso 6, 1 Pedro, verso 1 ao 2,
Nós já explicamos quase todos esses versículos na lição de número 3 e na lição de número 1, que vai falar sobre a pericorese. Se você não sabe o que é isso, era bom você assistir para você ficar inteirado. Vemos também a Trindade, capítulo 5, verso 18 ao 20. Nós temos aqui um pensamento de enxergar a Trindade que é convicto no nosso meio. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o Espírito Santo aí. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, olha aí, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho. Então nós temos aqui a divindade completa, a Trindade completa. E aqui no subtópico 3, do capítulo 3, diz assim, a sujeição, que é o versículo 21, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Então, nós temos aqui uma vida de submissão, de humildade, diante de todos aqueles que nós servimos de alguma forma. É dever do cristão se submeter às autoridades constituídas e aos seus superiores hierárquicos. Sujeitáveis, pois, a toda a ordenação humana, por o amor do Senhor, que era o Rei como superior, 1 Pedro 2,13. Então, nós temos também que servir aos nossos superiores com amor. Nós temos que ter agora o sentimento de cristão para fazer a diferença ali. Eu me lembrei de uma aula que nós tivemos com o pastor Randall Walker, ali em Campinas. Eu tive o privilégio de fazer 2 vezes com ele, em 2 escolas teológicas ali, Atos dos Apóstolos. E quando ele falava desse assunto, ele falava assim que existe crente que é ladrão, porque ele não deu tempo dele ir embora da empresa, ele rouba alguns minutos do seu patrão. E se você combinou que você vai trabalhar até 5 horas, não é para você parar mais cedo. Você tem que obedecer e trabalhar até as 5 horas. Ele falava que tinha gente que ficava enrolando para bater ali o ponto. E ele vai nos dizer sobre coisas simples. Foi um grande aprendizado com o pastor Randall Walker. E nós tivemos ali algumas coisas sobre esses assuntos com uma experiência fantástica, os pormenores que fazem a diferença na vida do cristão. O cristão vai lá, ele acerta um salário com o seu patrão, mas depois ele muda de ideia, ele acha que é pouco, mas ele acertou aquilo. Ele fala mal do patrão, fala mal da empresa, mas ele tratou que ele ia trabalhar por aquele tempo. Então nós temos que tomar cuidado para não ser maldizentes, para não desobedecer, para não brigar. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós temos que ter essa humildade. Se você é um pregador da palavra, você está ali servindo. Se você é um professor da escola dominical, você está servindo os irmãos que estão ali. Quem te diz que você é maior do que os irmãos? Nós somos menores, nós somos servos, porque nós somos o garçom ali da palavra. Nós estamos ensinando. Os irmãos que estão ali são maiores do que nós, porque nós estamos servindo a eles. Então é com humildade, é com graça, é com um coração alegre em servir. A palavra grega, hipótasso, significa literalmente colocar em ordem. O pensamento é que existe uma estrutura ideal nas relações humanas, e os cristãos são chamados a encontrar o seu lugar nessa estrutura. Paulo chama esses cristãos a se sujeitarem uns aos outros, a subordinar os seus interesses pessoais ao da outra pessoa. Esses devem fazer isso um com o outro, com reciprocidade. Pode esperar que uma igreja onde os membros seguem essa regra prospere e cresça, porque não verá sua energia dissipada em cabo de guerras egoístas, e o mesmo acontecerá com os outros relacionamentos da nossa vida. Bom, chegamos então à nossa conclusão. O significado, que fique bem claro, enchei-vos do Espírito, aqui no texto, é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é um aluno de tutoria ministerial, que Deus
abençoe grandemente, que Deus te guarde. Muito obrigado pela confiança de estar conosco. E se você ainda não é aluno de tutoria ministerial, eu quero te fazer um convite. Clica aqui, vai ser o primeiro link aqui da descrição e participe conosco. Seja ali um canal de bênção, se lapide, seja um professor de excelência. Não sou professor, não tem problema. Você vai aprender muito ali dentro, te garanto. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você tenha uma lição de excelência. Deus abençoe de uma forma especial.